Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia. Nesse devocional, onde nós vamos entregar os primeiros minutos do nosso dia para o nosso Deus. E em meio a tantas dificuldades, esse é o momento mais oportuno para meditarmos sobre essas dificuldades, é um momento também mais oportuno para nós analisarmos e pedirmos ajuda a quem de fato vai conseguir solucionar muitos dos problemas em que nós estamos envolvidos. Porque o fato é que Deus ele tem um plano de redenção para toda a humanidade. E é óbvio que isso inclui as situações vividas por nós no nosso dia a dia. Deus ele não nos deixa sem esperança. Ele nos dá um plano de redenção maravilhoso. Ele nos oferece uma saída extraordinária através de Jesus Cristo. E quando nós enfrentamos as dificuldades do nosso dia a dia, nós podemos encontrar conforto nas Escrituras. A Bíblia ela é repleta do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, sobre palavras que podem nos dar ânimo e nos conduzir a uma vida em plena satisfação, com felicidade. A Bíblia, do início ao fim, fala de uma grande promessa de redenção com base nessa autoridade, com base no amor, na misericórdia, na graça do nosso Deus. O grande eu sou. Portanto, à medida em que nós enfrentamos os desafios do nosso dia, nós não sabemos como vai terminar o dia de hoje, nós não temos o controle de como o dia de hoje vai terminar, esse controle não é nosso. E à medida que o dia ele se desenrola, nós possamos lembrar no decorrer de todo o dia de hoje, e eu não falo o dia de amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, eu estou falando do dia de hoje, que no decorrer do dia de hoje nós possamos sim nos lembrar que Deus ele está trabalhando no meio das adversidades, no controlando tudo e permitindo que tudo aconteça nas nossas vidas. Coisas boas e coisas ruins. E no meio dessas adversidades, pode ter certeza que é um propósito para um crescimento espiritual, para um crescimento que vá nos conduzir à redenção através do benefício de Jesus Cristo, de tudo aquilo que foi feito na cruz, de cada prego que foi colocado, de cada açoite, de cada gota de sangue que foi derramado. Que nós possamos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, e buscar sempre a vontade dele para cada passo nesse caminho que a gente der, que seja sempre feita a vontade dele. Que nesse devocional de hoje, nós possamos entender esse controle, essa autoridade de Deus, e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, pois absolutamente tudo está nas mãos do nosso Deus, absolutamente tudo. Se você puder, curva sua cabeça e ore comigo. Vamos orar juntos em unidade. Vamos apresentar ao nosso Deus, nesse momento, apresente tudo aquilo que você necessita. E lembre sempre que a oração, ela não se trata sobre nós, não é sobre mim e sobre você. A oração é sobre Deus, é sobre Ele. Tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua presença. Presença qual nós não somos dignos. Sim, Pai. Somos pobres, pecadores. E se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu não faço a menor ideia do que seria de nós, Pai. Pai, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de ter a sua grandiosa presença no meio de nós. Nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o teu Espírito Santo conduza
cada palavra que será pronunciada, cada leitura que será feita, cada momento de reflexão que nós teremos sobre a tua maravilhosa palavra. Que possamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas, não só aprender sobre elas, mas aplicar para que as nossas vidas sejam o evangelho de Cristo Jesus, para que através das nossas vidas muitos possam ser alcançados, muitos possam ser salvos, e que o teu santo nome possa ser enaltecido cada vez mais. Usa-nos, Senhor. A cada um que está ouvindo esse devocional nesse momento, que sejam pessoas atraídas para ti, que sejam pessoas com os nomes cujos estarão escritos no livro da vida, que sejam pessoas arrependidas, buscando o melhor de ti. Paizinho eterno, fala conosco, Pai, trata conosco em cada momento dessa leitura, de mais esse dia, e que acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, a leitura de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, do verso 14 ao 19. Se você tiver sua Bíblia, abra para fazer a leitura. Se você não estiver com Bíblia aí na sua mão, eu estou compartilhando a tela para que você possa acompanhar a leitura. A leitura vai ser feita hoje pela nossa irmã Pamela. Então, Pamela, se você puder, por gentileza, pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós. Bom dia, graça e paz. Eu quero agradecer novamente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nessa passagem de Gênesis, nós podemos voltar ao início da humanidade, quando a queda de Adão e Eva trouxe consequências trágicas para toda a criação de Deus. No entanto, em meio a essa adversidade, nós encontramos esperança e redenção no meio desse problema. Da mesma forma que nos problemas que nós vivemos, nós podemos encontrar também esperança e redenção. Por pior que seja a situação que nós possamos viver, há sim esperança e redenção, por pior que sejam os problemas. Há uma lição dentro desse problema. Esse problema você pode tirar algo positivo dele. Quais as lições, por exemplo, que nós podemos tirar dessa passagem? O que essa passagem nos fala, além daquilo que já está escrito? O que o Espírito Santo nos revela através dessa leitura? Eu separei pelo menos 4 pontos para a gente ruminar um pouquinho, pensar um pouquinho, discernir, raciocinar.
O primeiro são as consequências do pecado. Quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus no jardim do Éden, o mundo perfeito marcado pelo pecado e pela queda, ele começa a se destruir. O solo fica amaldiçoado, o trabalho se tornou árduo e a morte, ela passou a fazer parte da vida humana. A adversidade que nós enfrentamos hoje tem raízes nesse evento trágico aqui. Começa aqui. O problema que você está passando, que nós passamos, se inicia aqui. Pelo o problema de um, pelo pecado de um, todos somos pecadores. Todos somos condenados. O pecado, ele destrói absolutamente tudo. O adultério, ele é um problema devastador. Há uma consequência trágica no adultério. Há uma consequência trágica nisso. Isso traz destruição para você, traz destruição para o seu cônjuge, traz destruição para os seus filhos, traz destruição para a sua casa, talvez para a sua saúde. Vem um filho indesejado, uma doença que infelizmente não tem cura, apenas um tratamento para amenizar os sintomas, mas cura não. É um destroço isso. Eu estou falando de um pecado apenas. Ontem eu vi um vídeo de uma mãe, que cena triste, me comoveu muito. Uma mãe segurando o filho para o filho não ir para a Cracolândia. No meio da rua, repórter filmando, fazendo perguntas para a mãe abraçando o filho, dizendo: eu sou tua mãe, não faz isso comigo, eu te amo, e segurando o filho, a repórter perguntando o que ela estava precisando, ela dizendo que estava precisando de um tratamento para o filho, que queria internar o filho, mas não tinha condição financeira para internar o filho, e o filho magrinho, aparentando seus 35, 40 anos, e a mãe, uma senhora, segurando o filho, já uma senhora talvez de seus 65 anos de idade, segurando o filho para o filho não ir para Cracolândia. Foi uma cena que me deixou triste, que me deixou... É impossível você olhar para uma cena dessa e você não sentir a dor dessa mãe. Talvez só quem consiga sentir realmente a dor seja ela, né? Mas o pecado, ele destrói tudo. Absolutamente tudo. Ele não deixa nada vivo. Nada fica vivo no pecado. É um deserto seco. Um deserto é um vale de ossos secos. É um deserto. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. Então, a primeira lição que nós vemos é o pecado. As consequências trágicas que ele traz. A segunda é a promessa de redenção. Porque apesar das consequências que o pecado nos traz, Deus não abandona a humanidade em momento algum. No verso 15, que nós lemos, aqui no verso 15, aqui a partir do verso 15, Deus, ele prometeu colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa é a promessa que aponta para o Messias, de Jesus Cristo. E que ele esmagaria o inimigo espiritual, que é Satanás, e traria vitória sobre o pecado e a morte. E aí, olha só como é essa redenção. Para só para analisar um pouco. Deus, o padrão dele é completamente oposto ao padrão do mundo. O que é que a carne diz? A carne fala:
Você foi traído. Traia. O que é que o Espírito fala? Perdoe. O que é que a carne fala? Levou uma porrada na cara? Dá outra. O que é que o Espírito diz? Dá outra face. O que é que a carne fala? Que haja guerra. O que é que o Espírito diz? Que tenha paz. O que a carne fala? Morte. O que o Espírito diz? Vida. Em um dos momentos mais complicados da minha vida, e eu não canso de falar sobre isso, uma notícia de morte da minha mãe, através de um câncer que ela tinha, trouxe vida para minha casa, para mim, para minha família. A morte. E Deus transforma em vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Vida eterna. E através do arrependimento dos pecados, através desse arrependimento, ele ainda é gracioso ao ponto de trazer a cura do câncer. Os padrões de Deus são completamente inversos ao padrão que existe na humanidade, que existe no mundo. São padrões completamente diferentes. Deus, ele é mestre, ele é sábio, ele é especialista, essa é a palavra. Ele é especialista em transformar a morte em vida, em, através do problema, trazer a solução. Através da mulher, em que Satanás tenta a mulher, e a mulher tentada peca, é através da própria mulher que Deus traz o fruto, proporciona o fruto do ventre da mulher para nos dar a redenção. E absolutamente não porque nós merecemos, porque nós não merecemos. É porque ele nos ama. Não é porque nós merecemos. É por amor. Por amor, ele nos promete essa redenção, ele nos dá essa redenção, e eu não faço a menor ideia qual o problema que você está aqui agora, nesse devocional, assistindo esse devocional, quer seja ao vivo ou gravado, mas pode ter certeza absoluta que ele tem um plano de redenção para a sua vida. Assim como ele também continua trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Assim como ele continua trabalhando na vida da minha mãe, na vida de cada uma das pessoas que nos rodeiam. Porque Cristo, ele menciona, nessa vida vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo também fala que no final dos tempos vão vir tempos difíceis. Mas aqueles que permanecerem até o final, esses vão ser salvos. São os que permanecerem até o final. Não é para quem fica no meio do caminho, é para quem vai até o fim. Então existe uma promessa de redenção que ela é maravilhosa. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela nos traz a paz que excede todo o entendimento, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz, o próprio Cristo. Então a primeira lição, nós sabemos das consequências terríveis que o pecado nos dá, nos traz. A segunda, uma promessa de redenção. Terceiro, lições de humildade e dependência de Deus. Essa passagem nos traz lições de humildade. Olha, a maldição do trabalho árduo nos ensina a importância de humildade e da dependência de Deus. Ao cultivar agora o solo com esforço e suor,
Diariamente, nós temos que lembrar que a vida não é apenas sobre buscar prazeres, mas também sobre a responsabilidade e a conexão com a criação de Deus. Quem proveu o pão, literalmente, é o próprio Deus. E o pão não é só a comida. O pão não é só a comida que traz alimento para o corpo físico, sabe? Proteína, carboidrato, não é sobre isso, sobre você comer o pãozinho, aquele franguinho, aquele pãozinho, aquele ovo, não é sobre isso. Ou melhor, não é só sobre isso. Esse pão, ele nos traz vida, mas vida também espiritual. Então, esse pão, a roupa, a provisão financeira para você pagar suas contas, o teto que você mora, o sapato que você calça. Essa é a provisão. É o pão nosso de cada dia. Esse pão, quem provê é o próprio Deus. E para isso, agora a gente vai ter que suar ainda mais para trabalhar. Daqui a pouco alguns estão saindo para trabalhar. De repente, você está assistindo esse devocional, se arrumando para ir trabalhar. Vem daqui. Iniciou aqui. Essas lições, na hora que você estiver indo trabalhar, na hora que você estiver ali executando alguma coisa para trazer o pão, entenda que isso tudo provém do nosso Deus. É Ele quem provê. E que a partir daqui, nós temos que sempre lembrar que nós temos essa dependência. Então, essa lição sobre humildade, agora eu vou ter que ser ainda mais humilde e entender que tudo que eu faço é para o louvor e a glória de Deus e é através dele que o pão vem. Como eu mencionei em outro devocional, certa vez eu saí de casa para fazer um discipulado com uma pessoa, abri a geladeira, não tinha nada. E eu pensei assim, Senhor, providencia, na volta eu dou um jeito de comprar aqui fruta para os meus filhos. E eu saí. Quando eu termino o discipulado, o irmão chega para mim com um saco. Banana, laranja, banana, tinha maçã, goiaba, e eu trouxe o saco pesado para casa cheio de fruta. Eu pedi e Deus fez. Não foi momentaneamente, mas foi questão de algumas horas. Enquanto eu fiz e trouxe. Fiz o discipulado e trouxe. Deus, ele provê tudo, absolutamente tudo, e ele não nos deixa faltar nada. Ele não vai deixar faltar nada na sua aljava também, meu irmão. Não vai deixar faltar nada para você. Quarto ponto. Então, primeiro, consequências do pecado. Segundo, uma promessa de redenção. Terceiro, as lições de humildade que nós temos que ter na dependência do pão de cada dia. E quarto, a educação na adversidade. Sermos educados durante a adversidade. Toda educação proporcionada pelos nossos pais e por professores é para que nós possamos aprender alguma coisa. A adversidade que nós enfrentamos muitas vezes é uma grande oportunidade para que nós possamos aprender e crescer espiritualmente. As lutas da vida podem nos ensinar sobre perseverança, sobre fé, sobre confiança, sobre amor, sobre perdão. Em minha caminhada com a minha esposa, nós aprendemos na prática sobre o perdão. Eu fiz coisas horríveis com ela, ela comigo, e nós nos perdoamos. Aprendemos a nos perdoar. Através do sofrimento causado por mim, por ela, nossa família aprendeu sobre a palavra de Deus. Nós aprendemos na prática a aplicar o amor de Cristo, a fé, a confiança, perseverando, ensinando uns aos outros. Assim como Adão e Eva aprenderam
as consequências de sua desobediência na prática, também nós podemos aprender com essas experiências que são, muitas delas, difíceis, mas todas possuem saída. Todas. Todas possuem saída. A principal saída, ou melhor, parte do princípio que a saída para todos os problemas que são causados pelo pecado é o arrependimento, é se arrepender dos pecados. E o arrependimento não é voltar a praticá-los. É o Senhor Jesus falar para você: filho, filha, você está perdoada. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. E você vai e não peca mais. A sua atitude traz redenção. A sua atitude, ela vai trazer redenção no meio da adversidade. Essa redenção é um ato amoroso de Deus, através da adversidade que nós passamos, através da atitude que nós vamos ter em não voltar mais a pecar, através do pedido de desculpas, de um simples pedido de desculpa, de perdão. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar. Faz o seu pedido de perdão para Deus, para que essas 4 lições sejam aplicadas na sua vida. Primeiro, você entender comigo que o pecado, ele traz consequências sérias. E se você permanecer no pecado, você vai permanecer com essas consequências para a sua vida e no porvir. Segundo, que há uma promessa de redenção no meio de tantos problemas, de tantos percalços. Terceiro, que nós somos dependentes exclusivamente do nosso Deus. E quarto, que essa adversidade, ela te traz um ensino, ela te educa. De alguma forma, ela vai te educar a um crescimento espiritual, a se achegar ao teu Deus. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Graças te damos, Pai, por essa maravilhosa palavra, uma palavra de esperança, que nos traz a confiança na redenção no meio de tantas tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por tratar conosco a cada momento. Nos guia, Senhor, pelas tuas veredas de justiça. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E permanece, Pai, nos proporciona a estarmos com os olhos fitos para o alvo até a volta do teu Filho amado. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Estamos aqui nesse momento, com o coração apertado diante de tantos problemas, Pai. Mas sabemos que Tu és grande, bom e fiel. E nós recorremos a Ti, porque são problemas que nós já não temos mais como solucionar. Mas o Senhor sabe a solução, o Senhor tem a solução. E nós recorremos a Ti. Primeiro de tudo, porque nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Pai. E agradecemos por todo o sacrifício feito na cruz do Calvário. Te agradecemos por tudo, Senhor. Guia as nossas vidas, Pai. Guia as nossas vidas. Que seja feito nas nossas vidas a Tua vontade. Que nós possamos levar o Evangelho através das nossas vidas. Que as nossas atitudes possam ser o próprio Evangelho de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar luz e sal. Paizinho eterno, olha para as pessoas que nós amamos e que não te conhecem ainda. Nós também sofremos, Pai, quando essas pessoas não conseguem enxergar a verdade e ouvir a Tua voz. Assim como nós enxergamos, assim como nós vemos e ouvimos. Trata elas, Pai, que Teu Espírito Santo possa as convencer. Meu Deus,
Provê o pão do dia de hoje, Senhor. Carinhosamente provê o pão do dia de hoje. E que, acima de tudo, Pai, acima de cada pedido feito por cada um de nós nesse momento, que seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.